Olá, aqui é a professora Vera. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho das sequências dos números reais. Nós vimos que nós podemos identificar a sequência, por um termo geral que exprime a sequência, ou nós podemos denotar a sequência por A1, A2, A3, A4 e assim por diante, se nós pensarmos da sequência aí dentro dos números naturais. Nós também podemos denotar a sequência como sendo x1, x2, x3, xn e assim por diante, considerando sempre que nós temos uma sequência nos números naturais, onde os resultados podem ser dentro dos números reais. É importante fazer a distinção entre o que é os termos da sequência, o que é de fato os termos da sequência, e o que são o conjunto dos termos da sequência. Então, a sequência, por exemplo, pode ser um, mas o conjunto dos seus termos é somente um. Neste caso, quando nós temos uma sequência que ela se mantém num único valor, aí a gente chama de sequência constante. Então, nós temos aí, em geral, nós chamamos de sequência constante, a toda sequência que os termos são iguais entre si. Quando a gente está trabalhando com sequências infinitas, onde nós temos uma sequência infinita, pode ser que o conjunto de termos seja finito. Por exemplo, a gente tem uma sequência onde o xn é igual a 1 se n é ímpar e o xn é igual a 2 se o n é par. Então, a gente vai ter uma sequência aí infinita, mas uma sequência finita em termos. Os termos formam um conjunto finito. A maioria das sequências que a gente tem, as sequências que a gente consegue determinar qual é o termo, qual é a fórmula que identifica os termos da sequência, nós temos sequências infinitas. Elas podem ser convergentes ou não, pode ser convergentes ou pode ser divergências, mas elas tendem a ser infinitas. Quando a gente consegue determinar o termo da sequência, normalmente elas são sequências infinitas. O que é uma sequência limitada? Ela pode ser limitada mais superiormente ou inferiormente, quando ela tende a um valor. Então, a gente tem aí, nós temos uma sequência, onde se nós temos que o valor da sequência ele é maior do que zero, e nós temos lá aí o valor, o valor dos termos, tendendo a ser menores ou iguais ao valor desse termo. Então, nós temos tanto sequências limitadas, que convergem a um limite para o limite superior, como para o limite inferior. Então, se nós temos uma sequência e nós definimos um termo para essa sequência, e essa sequência converge até este termo, a gente vai ter uma sequência limitada neste valor. Por exemplo, nós temos aqui uma sequência, onde o termo geral da sequência é 1 sobre 2n, onde n pertence aos números naturais. Então, a gente vai ter uma sequência aqui, que ela tende a infinito, a não ser que a gente limite em um certo valor de n essa sequência, senão ela tende a infinito, e ela vai ser limitada, ou ela tende aí, ela tende a zero, ela tende a um valor bem pequeno, onde a gente vai tendo aí um valor tendendo a valor zero.
As sequências crescentes, o que é uma sequência crescente? Quando o primeiro termo é menor do que o segundo, que vai ser menor do que o terceiro, né? E assim por diante. Então, quando o primeiro termo é menor do que o segundo termo é menor do que o terceiro termo, e assim por diante, nós temos uma sequência crescente. Quando é o contrário, quando o primeiro termo é maior do que o segundo termo é maior do que o terceiro termo, assim por diante, nós temos uma sequência que é decrescente. Ela vai diminuindo os valores. Por exemplo, né, se nós levantarmos aqui uma sequência crescente, onde considerarmos aqui 2n menos 1, nós vamos ter aí um crescimento nesses termos. Agora, se nós denotarmos essa sequência por 1 sobre n, que multiplica n mais 1, nós vamos ter uma sequência decrescente. Quando as sequências são crescentes ou decrescentes, né, a gente diz que ela é uma sequência monótona. Então, quando ela satisfaz alguma dessas propriedades, ou de ser crescente ou de ser decrescente, ela é chamada de sequência monótona. Quando a gente tem algumas sequências, por exemplo, se as sequências todas se baseiam num único termo, ela é chamada de sequência constante. Quando nós temos aí uma sequência, né, o nosso AN é igual a N, né, para todo N pertencente às naturais, então nós vamos ter uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, e né, assim por diante. É uma sequência limitada inferiormente e ilimitada superiormente. Mas ela é monótona. Ela é monótona por quê? Porque ela é crescente. Se nós temos uma sequência n par, nós temos aí AN igual a 0 e n ímpar, AN igual a 1, nós vamos ter uma sequência limitada. E não é monótona. Ela vai ser alternada, mas ela não é monótona. Então, ela vai alternando os valores dos termos. Se nós temos uma sequência n igual a 1 sobre n, para todo n pertencente às naturais, essa sequência vai ser 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, e assim por diante. Ela é monótona. Ela é decrescente, né? Então, a sequência decrescente é monótona. E ela vai ser limitada. Ela tende a 0. Então, ela vai ser limitada. Nós vamos chegar a um certo momento que a gente vai parar de calcular, porque o valor vai dar muito pequeno. Que vai tender a 0. Então, a gente diz que ela é uma sequência que tem um limite. Ela assume um limite. Se nós considerarmos uma sequência onde nós temos a base, né, pertencente aos números reais, e o n pertencente aos números naturais, e este n está no expoente, né, aí a gente vai ter uma sequência A1, né, A expoente 1, A expoente 2, A expoente 3, A expoente 4, né, ou seja, definida por A expoente n. Se o valor de A for igual a 0 ou for igual a 1, nós vamos ter uma sequência constante. Se ele variar de 0 a 1, ela vai ser uma sequência decrescente ilimitada. Se o nosso valor de A ali for igual a menos 1, a gente vai ter uma sequência alternada. Ela vai alternando entre menos 1 e 1, menos 1 e 1. Então, ela vai ter uma sequência alternada. Se a potência aí, né, da nossa sequência variar de menos 1 a 0, ela não é monótona, pois os termos não vão ser alternadamente positivos e negativos. Os seus termos vão ser alternadamente positivos e negativos. Respectivamente, se n for par ou se n for ímpar.
Tá? E ela vai ser uma sequência limitada. Tá? Porque nós temos limites para os valores de A, então nós limitamos também a sequência. Tá? Nossa quinta condição. Se A for maior do que 1, ao multiplicar ambos os termos de AN, né, nós vamos obter A vezes AN maior do que 1 vezes AN. Ou se ainda nós colocarmos lá no expoente o A, a base A, onde o expoente é N mais 1, nós vamos ter que isso vai ser maior do que A na N. Tá? Então, nós temos uma sequência aqui crescente e ilimitada por definição. Nós conseguimos continuar essa sequência. A nossa sexta condição. Se o valor de A for menor do que menos 1, os termos vão ser alternados, como vai ser alternado aqui na condição 4. O que a gente considera como o limite de uma sequência? A gente tem aí que L, nosso número real, considerado como o limite dessa sequência AN. Significa afirmar que à medida que o índice de N cresce, os termos de AN tornam-se e se mantêm tão próximos do valor L quanto se deseja. Dizemos que AN vai se tornando tão próximo de L quanto se deseja, significa dizer que AN menos L torna-se inferior a qualquer número positivo, por menor que seja, desde que façamos um índice N suficientemente grande. Dizemos que o número real L é o limite da sequência dos N termos, do AN, dos números reais que descrevemos. Então, se o nosso N tende a infinito, o limite da sequência N vai ser igual a esse termo L, o nosso número real L. Ou seja, o limite vai ser igual a L. Ou nós também podemos dizer que o termo AN tende ao limite L. Quando o limite de AN for igual a L, diz que a sequência converge para L. Ou tende para L, também pode ser. Uma sequência que se diz possui limites convergentes, ela converge para um valor. Se ela não convergir para um valor, é porque ela é divergente. Então, aí nós temos a definição de convergência, diz que uma sequência converge para um valor L, ou para um limite L, quando qualquer resultado for maior do que zero. E é sempre possível encontrar um N0, tal que N seja maior do que esse N0. Considerando que a N menos L aí seja menor do que esse valor de limite que nós consideramos. Então, nós temos aí as notações considerando esses limites, e nós podemos considerar um exemplo. Se nós temos uma sequência AN igual a N sobre N mais 1, nós consideramos que ela converge para 1. Ou seja, o limite dela é 1. Ela vai dando outros resultados, tanto se a gente colocar em frações ou nós colocarmos em números decimais, ela converge para 1. O seu limite igual a 1.